Salve galera da primeira série aí da Escola Cívico-Militar Professor Antônio Ferreira de Maneto, pessoal das turmas 1A, 1B, 1C, 1D e também todos os alunos que são do canal aí que estiverem assistindo também, certo? Aqui é o professor Feliciano gravando mais uma aula de física para vocês, correto, moçada? Dando continuidade com nossos estudos de física na primeira série, né? Nesse novo ensino médio, né? Nós estamos desde esse início desse ano agora. Então, o que acontece agora na página 96 do livro de vocês, certo? A gente vai estar falando sobre leis de Newton, certo? Leis de Newton. Depois de falar sobre a lei de Kepler, fizemos a nossa primeira avaliação, né? Algumas turmas ainda vão fazer, né? Mas a metade das turmas já fizeram. E a gente vai agora falar sobre a lei de Newton. Então, o que ele fala aqui, né? Isaac Newton revolucionou a ciência de maneira significativa, né? Encontrando provas físicas e matemáticas para corroborar a teoria heliocêntrica que posicionava o Sol no centro do sistema solar. Então, o Newton conseguiu provar essa teoria, né? Newton baseou sua explicação para o movimento dos planetas e suas órbitas em três suposições físicas, certo? Que depois passaram a ser chamadas leis do movimento ou simplesmente leis de Newton. Então ele criou essas três leis dele e conseguiu com essas três leis explicar o movimento dos planetas e também acabou servindo para vários movimentos, certo? Inclusive movimentos que acontecem na Terra. Tais suposições levaram a equações que também podem ser aplicadas para explicar muitas situações diárias relacionadas aos movimentos dos corpos, certo? De acordo com Newton, não só o movimento dos corpos na Terra, mas também o dos astros é resultado da interação entre eles. Essa interação, chamada por Newton de força, é a grandeza física responsável por causar os movimentos e alterar suas características. De forma geral, a força surge da interação entre dois corpos, que podem estar em contato ou não, certo? Então, a grande sacada do Newton foi essa, de descobrir que a interação entre os corpos gera essa força, né? E essa força vai causar os movimentos. Certo? Então ele percebeu que os planetas só giram em torno do Sol porque tem uma força de atração do Sol sobre os planetas e essa força faz com que eles girem em torno do Sol. Aí gera esse movimento, beleza? Então a força ela é capaz de gerar movimento. Então, ele fala que assim a força é capaz de alterar o estado de movimento ou repouso de um corpo e sua aceleração, certo? Então ele mostra aqui algumas situações, uma menina chutando uma bola, né? Ela está aplicando uma força na bola, né? Um satélite ao redor da Terra, ele só fica ao redor da Terra porque a força gravitacional da Terra mantém ele girando em torno dela, certo? Um ímã que consegue atrair pedaços de metal por causa da força magnética. Então essas são situações de força, certo? De onde a força está presente. A mecânica newtoniana é aplicada na descrição dos movimentos com algumas ressalvas. Primeiro, as três leis que serão tratadas neste capítulo são válidas em referenciais inerciais. Certo? Ele fala aqui o que é uma referencial inercial. Referencial inercial é um referencial em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, né? Quando a velocidade do corpo permanece constante em relação a outro referencial inercial, certo? Então, as leis de Newton só valem para esse tipo de situação, referenciais inerciais. E além disso, né, além da necessidade de adotar referências inerciais, a mecânica newtoniana, certo, não é válida para fenômenos a altas velocidades, por exemplo, próximos à velocidade da luz. Então, nessa situação, usamos o conceito de teoria da relatividade, que já foi criada por Einstein, né? Então, as teorias do Newton nós temos uma limitação, aí veio depois o Einstein, que já mostrou que expandiu essas teorias para velocidades acima, próximas da velocidade da luz, certo? E mecânica quântica quando for para fenômenos em escala atômica, muito pequenos, certo? Bem, aí vamos em frente. Aqui ele vai falar sobre força, certo, pessoal? Força e seus efeitos, certo? Então, ao realizar a atividade, né, quando a gente empurra uma caneta, ou quando a gente abre uma porta, a gente está aplicando sobre elas uma força, certo? Então, o que acontece? A gente não vê a força, a gente só vê os efeitos que ela provoca sobre os corpos, como a variação da velocidade,
né? Outro efeito que a força pode provocar é a deformação da estrutura do corpo. Variação da velocidade. Aqui ele mostra um exemplo, né, famoso do filme do Homem-Aranha, dos primeiros Homem-Aranhas que teve, onde o Homem-Aranha está freando aqui um trem que estava desgovernado, né? Então o que acontece? Ele vai usando ali a força das teias, né, que ele vai pregando aqui nos prédios, e usa o próprio corpo dele, né, junto com a força que as teias estão aplicadas, estão presas no prédio, né? Ele usa isso para ir retendo o trem. Ou seja, o que ele faz? Ele desacelera o trem, ele aplica uma força aqui no trem e o trem vai desacelerando. Então isso aqui é um exemplo de força. Outra situação aqui, ó. Aqui um goleiro defendendo uma bola, certo? Quando alguém chutou a bola aqui, o goleiro aplicou uma força. O que a força fez? A força retardou também, ela diminuiu a velocidade, além também de desviar, né? A trajetória, ela ia no caminho, aí o goleiro colocou a mão dele aqui, né? E ele impediu que ela prosseguisse, ele desviou o caminho dela e reduziu a velocidade também, certo? A deformação, olha, quando um oleiro, né, que é uma pessoa que fabrica vasos de barro, ele aplica uma força no vaso e vai mudando a forma. Olha, conforme ele vai aplicando uma força e vai girando aqui o vaso nesse instrumento que ele tem lá, aí o que acontece? A peça vai se formando e vai ganhando novas formas, né? Ele vai mudando a forma. Então, uma das coisas que a força também faz, quando você aplica uma força no objeto, ele pode mudar de forma, certo? Pode se deformar. Quando você pegar uma lata vazia de refrigerante e tu amassar, tu muda a forma dela, tu aplica uma força e ela sofre uma deformação. Natureza de interação, certo? As forças podem ser de contato, quando existe contato, né? Como quando o cara está pegando aqui no vaso, ele está tendo que ter contato com o vaso, mas também pode ter as forças de campo, certo? As de campo são as de gravitação. Gravitação, por exemplo, é uma força de campo. Por quê? Porque a Terra aplica uma força sobre os corpos que estão próximos a ela sem precisar entrar em contato, né? O ímã também, né? Aí vamos agora aqui para a primeira lei de Newton. O que fala a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton fala o seguinte. Isso aqui, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças comunicadas sobre ele. Então, a primeira lei de Newton diz isso aí, que se um corpo está em repouso, ele vai tender a continuar em repouso, a menos que uma força faça ele sair do repouso, né? Se você tem uma caneta em cima da mesa, tu for lá empurrar a caneta, tu aplica uma força nela, ela sai do repouso. Mas se tu não aplicar nenhuma força sobre ela, ela tende a continuar em repouso. E da mesma maneira, se ele está indo em linha reta e nenhuma força agir sobre ele, ele vai continuar seguindo em linha reta com movimento com velocidade constante. Como foi aquele caso do goleiro lá, assim, a bola ia em linha reta, ele aplicou uma força e desviou ela. Se não tivesse sido aplicada aquela força, ela seguiria em linha reta, certo? Então, essa é a primeira lei de Newton. Todo corpo se mantém em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a força resultante que atua sobre ele é nula. Ou seja, se não tiver força sobre o corpo, ou ele permanece em repouso ou ele permanece em MRU, que é movimento retilíneo uniforme. Beleza? Olha lá, aqui ele mostra uma situação, né? Onde está isso aí, também chama de princípio da inércia, né? Se um corpo está indo em movimento, né, dentro de um carro e o carro freia bruscamente, a tendência do corpo é ir para frente. Por isso que hoje em dia existe nos carros o airbag, né? Além da pessoa ter que estar com cinto de segurança, tem o airbag. Por quê? Porque quando o carro para bruscamente, a pessoa vai para frente, aí a tendência ela era bater no vidro na frente, né? Por isso que tem o airbag, para evitar que a pessoa entre em contato com o vidro. Ele para, né, esse movimento da pessoa, certo? Porque se a pessoa está em movimento no carro, ela tende a continuar em movimento, mesmo que o carro pare bruscamente. Beleza? A segunda lei de Newton, meus amigos. O que fala a segunda lei de Newton? Está bem aqui na página 99 já. A segunda lei de Newton fala o seguinte: a força resultante que atua sobre um corpo
é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida, certo? Esta aceleração apresenta a mesma direção e mesmo sentido da força resultante que age sobre o corpo. Então, segundo a lei de Newton, fala que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida. Ou seja, fica nessa fórmula aqui, ó. Essa segunda lei tem uma fórmula que é essa aqui. Força resultante é igual a m, que é a massa, vezes a aceleração, certo? Então, quanto maior for a força que tu aplica no corpo, que é a segunda lei, quanto maior a força que tu aplica no corpo, maior a aceleração que ele adquire, né? Tiver aquela situação da garotinha chutando a bola. Uma garotinha tem uma força pequena, então a bola vai ganhar uma aceleração pequena. Mas se for já um atleta, né, um cara forte, ele vai dar um chute na bola e ela vai ganhar muita aceleração. Por quê? Porque ele fez mais força. Quanto maior a força que se aplica no corpo, maior a aceleração que ele ganha. Certo? Uma garotinha chuta com uma força pequena, a aceleração é pequena. Um atleta profissional chuta com uma força maior e a aceleração é maior. Beleza? Aparece aqui também nessa fórmula a massa. Né? A massa também ela tem a ver com inversamente proporcional à aceleração, ou seja, se um corpo tem muita massa, a tendência é que ele acelere pouco, né? Por exemplo, se tu está andando de bicicleta sozinho, tu vai com uma aceleração. Se tu vai carregando uma pessoa, né, na garupa, tu já vai com uma aceleração menor. Por quê? Porque aumenta a massa e aí consequentemente diminui a aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Então a segunda lei de Newton fala isso: força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força é dada em newtons, certo? Em homenagem ao Newton. A massa tem que ser dada em quilogramas e a aceleração tem que ser dada em metros por segundo ao quadrado. A gente já falou anteriormente isso aí, né, pessoal? Então nessa fórmula aqui, essa força é dada em newtons, a massa é dada em quilogramas e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Falou, moçada? Página 99, vamos seguindo. Ainda com relação à segunda lei de Newton, ele fala sobre a força resultante. Certo? O que é a força resultante? Se eu tenho aqui uma situação como a que está mostrando aqui nessa figura, de que eu tenho duas forças aplicadas a um corpo. Todas as duas estão para a direita, então se eu tenho duas forças de 5 newtons aplicadas para a direita, eu posso somar elas duas e achar a força resultante. 5 mais 5 vai ser quanto? 10. Então a força resultante nesse caso é 10, que as duas estão para o mesmo lado, para o mesmo sentido, né? As duas estão para a direita, então eu somei. A força resultante é a soma vetorial das forças, certo? Nesse caso aqui tem uma de 10 para a direita e uma de 5 para a esquerda. Como é que vai ser a força resultante? Eu vou fazer 10 para menos 5, né? A que está para a direita é positiva, a que está para a esquerda é negativa. Então 10 menos 5 dá quanto? Dá 5. E ele vai estar para que sentido? Para a direita, porque é para onde está a força maior, né? A aceleração dele vai estar no sentido da força resultante, para a direita, porque a força resultante vai ser maior para a direita, né? A força que estava maior era para a direita. Aí nessa outra situação aqui, ó, eu tenho uma força de 5 para a direita e uma força de 5 para a esquerda. Quando fizer a resultante, o que vai ser? Vai ser 5 menos 5. E 5 menos 5 vai dar quanto? Vai dar 0. Então nessa situação o corpo está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. São as duas situações em que a força resultante é 0. Quando ele está em repouso ou quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Beleza, moçada? Mas aqui a seguinte, já na página 101, ele vai falar para nós sobre a força-peso. Olha, aqui ele mostra aqui algumas situações também, né, de aplicação de força. Quando duas pessoas aplicam força no carro aqui para empurrar o carro, soma-se as forças dela e aí gera uma força resultante que vai estar para frente, né? A força que a pessoa faz aqui pedalando gera uma força no pedal que faz a bicicleta andar, né? E aqui um trem sobre uma rodovia, né? A força que o trilho aplica nele faz com que ele mude de direção, que ele faça uma curva no caso, né? Beleza? A força-peso, meus amigos, é a força que a Terra aplica sobre qualquer corpo que está próximo a ela. Por que a Lua gira em torno da Terra? Porque ela é atraída pela Terra por essa força gravitacional que é a força-peso. Por que quando uma pessoa salta de paraquedas, ela vai vir caindo, no caso? Porque a força da gravidade puxa ela para baixo, né? O que vai impedir que ela
que ela caia muito rápido vai ser quando ela puxa o paraquedas e o paraquedas começa a frear, né? Graças à resistência do ar vai freando a queda dela e vai fazendo que ela caia mais devagar, beleza? Então a força gravitacional é a força que puxa todo o corpo para baixo e a força peso é por essa fórmula aqui. Força peso é igual a massa vezes a gravidade, m vezes g. Massa e a gravidade é a força com a qual a aceleração da gravidade é a aceleração com a qual todo o corpo cai, que é 9,9, mas a gente arredonda para 10. Tá? 9,8 a gente arredonda para 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Falou, pessoal? A gente vai parar por aqui hoje. Na próxima aula a gente continua vendo mais algumas coisas que estão na página 102, que é sobre a importância das leis de Newton na segurança do trânsito. Pode dar uma olhada lá. A gente vai falar sobre isso também, vai terminar essa parte final de leis de Newton, para a gente já se preparar para a nossa prova final. Falou, pessoal, fiquem com Deus, só Jesus o Senhor. Qualquer dúvida, mandem perguntas pelo WhatsApp. Não esquece de deixar o teu nome e turma no comentário no vídeo para eu saber que tu assistiu. Falou, fique com Deus, até a próxima.